Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. O assunto da aula de hoje é sistema reprodutor feminino. Mas antes da gente falar em si do sistema reprodutor feminino, nós vamos falar um pouquinho a respeito da reprodução humana em si. Lembrando que a reprodução humana é uma reprodução do tipo sexuada. Na nossa reprodução existe a participação de células específicas chamadas gametas. O masculino, espermatozoide, e o feminino, ovócito secundário. A participação dos gametas permitem com que haja variabilidade genética. Indivíduos que passam por esse processo são indivíduos mais adaptados, com maior capacidade de sobrevivência. Mas antes da gente falar em si da anatomia do aparelho reprodutor feminino, vamos falar um pouquinho a respeito do ciclo menstrual. Então vem comigo, vamos falar primeiro do ciclo menstrual e posteriormente da anatomia do sistema reprodutor feminino. Eis aqui o ciclo menstrual, que inicia-se na puberdade feminina, geralmente entre 11 e 12 anos de idade, um pouco antes do que a puberdade masculina, que geralmente tende a acontecer por volta dos 12, 13 anos de idade. Essa puberdade caracteriza-se pelo primeiro ciclo menstrual, chamado menarca, sendo que esses ciclos menstruais são contínuos até que aconteça a fase denominada menopausa, onde cessa o ciclo menstrual, onde cessa a ovulação em si. Quando a gente fala de menstruação, nós estamos falando de uma das fases do ciclo menstrual. Vocês podem observar que são a fase menstrual, a fase proliferativa e a fase secretora. Essa fase, denominada fase menstrual, caracteriza-se por um processo chamado de descamação do endométrio. O endométrio é a camada mais interna do útero. Quando ocorre o desenvolvimento do endométrio, é para que haja a nidação. O que é a nidação? A fixação do embrião alguns dias após a fecundação no interior dessa membrana uterina. O endométrio é geralmente muito vascularizado. Não havendo a fecundação, soltam-se camadas e provoca-se o sangramento menstrual, que a gente conhece como menstruação. Pessoal, o ciclo menstrual ele é variável de mulher para mulher. Aqui a gente vai utilizar como base um ciclo de cerca de 28 dias, no qual a gente vai abordar um pouquinho a respeito de cada uma dessas fases. Eis aqui a primeira fase. Essa primeira fase pode durar até cerca de 5 dias e é chamada de fase menstrual. Durante a fase menstrual, existe o primeiro dia do novo ciclo. Esse primeiro dia do novo ciclo é caracterizado pela descamação do endométrio. Por que isso vai acontecer? Porque ocorre uma queda de concentração do hormônio denominado progesterona. Consequentemente, os vasos sanguíneos, eles que estão naquela região do endométrio mais desenvolvidos, eles vão se romper e vai liberar o sangue. Esse sangramento, ele pode durar entre 2 a 5 dias, sendo que nesse período a mulher pode perder cerca de 150 ml de sangue. E além disso, além do sangramento, essa fase também, que é chamada de fase menstrual, lembre-se, é caracterizada no seu primeiro dia, pelo primeiro dia de sangramento, segue-se de outros sintomas, que são eles: acnes, cólicas, aumento de volumes de mama, dentre outros sintomas que tendem a acontecer. A segunda fase que nós vamos ver denomina-se fase proliferativa. Nessa fase, que é a proliferativa, que vocês podem observar que recebe também outros nomes, pode ser chamada de fase folicular ou também de fase estrogênica, a glândula denominada hipófise, ela estimula a produção de um hormônio específico. Esse hormônio é conhecido como hormônio FSH, ou hormônio folículo estimulante. Esse hormônio folículo estimulante, ele leva a um dos folículos primários, também conhecido como folículos ovarianos, a produzir o hormônio chamado hormônio estrógeno. Lembra o que tinha acontecido lá na fase menstrual? A descamação, a liberação do estrógeno, leva à proliferação do endométrio. O endométrio vai se reconstituir. Essa fase pode durar do 6º dia até nas proximidades
do 14º dia desse novo ciclo menstrual. Pessoal, passada a fase proliferativa, mais ou menos na metade do ciclo menstrual. Se o ciclo menstrual é um ciclo de 28 dias, por volta do 14º dia, ou seja, 14 dias após o início desse ciclo menstrual, acontece o processo de amadurecimento do folículo primário. Esse folículo primário ele se transforma em folículo secundário, conhecido também como folículo de Graafi. No interior dele, o ovócito primário completa a primeira parte da meiose e ele vai dar origem ao que a gente chama de corpúsculo polar e também no ovócito secundário. Esse ovócito secundário ele vai produzir grandes quantidades do hormônio estrógeno, que ainda continuam a estimular a formação das camadas, o maior desenvolvimento do endométrio, para ser mais exato. Quando chega nessa fase, o excesso de estrógeno leva a uma menor produção do hormônio FSH, que a gente havia falado anteriormente, o folículo estimulante, e aumenta a liberação do hormônio LH, conhecido como hormônio luteinizante. Essa alta concentração de hormônio LH na corrente sanguínea leva ao rompimento do folículo secundário, do folículo de Graafi, o que leva à liberação do ovócito secundário e também do corpúsculo polar na tuba uterina, sendo considerado esse dia como o dia fértil, o dia exato da liberação do ovócito secundário, consequentemente, o dia da ovulação. Passado o período ovulatório, a gente chega na última fase, conhecida como fase secretora, também conhecida como fase lútea ou fase progesterônica. Aquele folículo ovariano que havia se rompido se transforma numa estrutura que vai receber agora o nome de corpo lúteo. Sob estímulo do hormônio LH, aquele hormônio hipofisário, conhecido como hormônio luteinizante, esse corpo lúteo tende a iniciar a produção do hormônio chamado progesterona. Esse hormônio progesterona que é responsável pela manutenção do endométrio. Aí vocês já sabem que, não havendo a fecundação, ocorre a finalização desse ciclo menstrual com o início do sangramento, que vai caracterizar a partir daquele primeiro dia, como nós falamos logo no início. Justamente o que eu havia falado para vocês, Esse excesso de progesterona no final do ciclo menstrual inibe a hipófise, que passa a produzir menos hormônio luteinizante. Consequentemente, por efeito imediato, é a desestimulação do corpo lúteo, que vai liberar menos hormônio progesterona na corrente sanguínea. A isso regride e cicatriza o que se chama de corpo albicans ou corpo branco, Com os níveis de progesterona no sangue mais baixos, ocorre o enfraquecimento do endométrio e a descamação, como a gente havia falado anteriormente, ok? Então, com isso aí, a gente finaliza essa parte do ciclo menstrual e a gente começa a falar um pouquinho a respeito da anatomia feminina quando se fala a respeito de aparelho reprodutor. Então, vamos falar da anatomia do aparelho reprodutor feminino. Nós vamos começar na morfologia externa. Então, a gente começa por aqui, pelos lábios. Esses aqui são os lábios maiores, esses aqui são os lábios menores. Os lábios são pregas de pele. Os lábios maiores, eles têm maior densidade de pelos do que os lábios menores, são mais ricos em tecido adiposo e também em glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas. Aqui nos lábios menores é onde se localiza o ósteo vaginal e a gente também pode falar a respeito do clitóris. O clitóris é muito rico, não só em vasos sanguíneos, mas também em tecido erétil. É considerada uma das regiões mais erógenas do corpo feminino, ou seja, uma das regiões mais sensíveis, O ímen, ele é uma membrana que recobre total ou parcialmente o ósteo vaginal e o ímen pode ser rompido nas primeiras relações sexuais. Então aqui a gente viu um pouquinho a respeito da anatomia externa. Vamos ver um pouquinho agora a respeito da anatomia interna do aparelho reprodutor feminino. Cada uma das estruturas aqui estão indicadas
por números, né? Então a gente vai começar por aqui, ó. Isso aqui é a vagina com canal vaginal, tá? É uma estrutura formada por músculo extremamente elástico, tem algo em torno de 8 a 10 centímetros e durante a relação sexual ela dilata-se e se lubrifica por líquidos que são produzidos por glândulas localizadas na vulva vaginal e na própria vagina. Aqui a gente tem o útero, que também é um órgão extremamente elástico, musculoso, tá, gente? Tem formato de pera. A função é acomodar o feto durante a gravidez. Ele mede algo em torno de 7 centímetros de comprimento por 5 centímetros de largura, mas ele aumenta várias vezes de tamanho e peso durante a gravidez. Ele é formado por camadas. A mais externa é denominada perimétrio, a mediana é chamada miométrio e a mais interna denomina-se endométrio, que nós falamos quando nós estudamos a respeito do ciclo menstrual. Aqui nós temos as tubas uterinas, que antigamente eram conhecidas como trompas de falópio, tá, gente? Esses órgãos são tubulares, eles têm cerca de 10 centímetros e é exatamente aqui que ocorre o processo de fecundação. E aqui nós temos as gônadas femininas, um par que recebe o nome de ovários. Aqui nos ovários, que tem algo em torno de 4 centímetros de comprimento, 2 centímetros de espessura, é onde ocorre a produção do gameto feminino, que é o ovócito secundário, que a gente acabou de falar a respeito quando nós trabalhamos o ciclo menstrual, é onde também ocorre a produção e a liberação dos hormônios femininos, que no caso são o estrógeno e a progesterona, tá? Nós, quando estudarmos a respeito do aparelho reprodutor masculino, então é isso aí. Vista a anatomia do sistema reprodutor feminino, é bom a gente falar a respeito dos métodos contraceptivos femininos. Então, vamos seguir comigo aqui e vamos falar um pouquinho a respeito desses métodos contraceptivos. O primeiro deles é o método cirúrgico extremamente seguro, denominado-se laqueadura tubária. O que caracteriza a laqueadura tubária? Só lembrando para vocês que nós falamos durante a aula que a fecundação acontece na tuba uterina. A gente pode entender que a tuba uterina é dividida em 3 partes denominadas terços. O mais próximo ao útero, proximal. O mais distante é o distal. E entre o proximal e o distal existe o terço medial, ok? Gente, como a fecundação geralmente acontece aqui no terço medial, quando é feita a cirurgia, são feitos cortes. E esses cortes são considerados um método contraceptivo porque vai impedir a fecundação, vai impedir o encontro do espermatozoide com o ovócito secundário. O espermatozoide percorre o seguinte caminho, passando pelo canal vaginal, útero, até chegar na tuba uterina. O ovócito secundário ele é mais lento porque ele não tem movimentação própria como o espermatozoide que tem os flagelos. Ele depende de contrações da musculatura da tuba uterina. Então, sendo mais lento, o encontro tende a acontecer aqui. Havendo a laqueadura, não ocorrerá esse encontro, não acontece a fecundação. Por isso é considerada a laqueadura um método de extrema eficiência. Os métodos que se seguem, a gente começa por esse aqui, conhecido como método da tabelinha. Um método de pouca eficiência, porque depende, além do conhecimento do ciclo menstrual, de um conhecimento do próprio corpo, tá? Lembra que nós falamos, baseando-se em um ciclo de 28 dias, geralmente o dia fértil é na metade desse ciclo de 28 dias. Ou seja, o dia fértil vai ser provavelmente no 14º dia do ciclo menstrual. Então, se a gente pega esse exemplo aqui, ó, se o primeiro dia da menstruação foi dia 3, provavelmente 14 dias depois, por volta do dia 16 desse mês, nesse exemplo, é a provável ovulação. Então é só não manter a relação sexual nesse dia. Lógico que não. Essa ovulação, talvez por questões hormonais, pode acontecer talvez antes ou talvez depois. E também situações que deve se considerar a sobrevivência do espermatozoide no interior do corpo, algo em torno de 3 a 5 dias. Então, observando-se pelo método da tabelinha, deve-se evitar a relação sexual, observando-se esse nosso exemplo, como eu iniciei falando para vocês, deveria ser evitado do dia 12 ao dia 20 desse mês, ou seja, cerca de 4 dias antes e 4 dias depois da provável ovulação.
por isso que não é considerado um método de grande eficiência. Esse método aqui é utilizando um dispositivo chamado dispositivo intrauterino, conhecido pela sigla DIU, que é colocado por um médico, por um especialista, por um ginecologista, observando-se condições específicas, colocado no útero para impedir a nidação. Você se lembra o que é anidação? É a fixação do embrião da célula já fecundada no interior do útero para que haja o restante do desenvolvimento. Presta atenção, gente, impedir a nidação não é considerado um método abortivo, porque o aborto no Brasil é proibido. Ele é permitido por lei em situações especiais, como no caso de estupro ou no caso de anencefalia. Então, o DIU não é considerado um método abortivo. Agora a gente tende a falar de métodos de barreira, como por exemplo a camisinha feminina e o diafragma. O diafragma é colocado momentos antes da relação sexual, utilizando-se geralmente um gel espermicida e retirado momentos após a relação sexual. Da mesma forma que a camisinha feminina impede que os espermatozoides cheguem ao canal vaginal, consequentemente cheguem ao útero e é lógico que não vão fecundar, por isso são considerados como métodos de barreira. Para a gente finalizar a questão dos métodos, a gente fala dos métodos hormonais. Para falar de forma geral e simplificada, os métodos hormonais, utilizando-se hormônios sexuais femininos, estrógeno, progesterona, eles impedem a ovulação. São métodos também contraceptivos eficientes, podendo ser o método injetável, utilizando-se a pílula, que geralmente é utilizado da seguinte forma, né? Toma-se a pílula durante 21 dias e para por 7. Nesse período aí de parada, 7 dias, acontece a menstruação, né? Descamação do endométrio, né? Aquele sangramento que nós já falamos e posteriormente uma nova preparação para um novo ciclo, né? Aí depois dessa parada de 7 dias se reinicia-se por mais 21 dias, tá? Isso aqui parece bastante com o DIU, né? Esse é um método hormonal conhecido como DIU anovulatório. Ele também impede a ovulação, porque nesse dispositivo existe um depósito de hormônios que são liberados aos poucos e também impedem a ovulação. Pessoal, esses são os principais, tá? Só para a gente finalizar, a gente fala em termos de eficácia, tá? Dos menos eficientes aos mais eficientes, observando-se aqui também os métodos contraceptivos masculinos, né? Então, os menos eficientes, gente, espermicida e método da tabelinha, que nós acabamos de falar, tá? Depois deles, né, com um pouco maior grau de eficiência, mas também não devem ser considerados como métodos contraceptivos 100% seguros. Aliás, não existe método contraceptivo 100%, tá, gente? Tem aqueles que se aproximam. Essa questão relacionada a 100% de eficiência, talvez algo como a combinação de 2 métodos contraceptivos, como por exemplo a camisinha masculina e o DIU, a camisinha masculina e algum método hormonal, tá? Então, esse preservativo, tanto masculino como feminino, como também a esponja contraceptiva, como o coito interrompido, que é um método de baixíssima eficiência, que é a retirada do pênis antes da ejaculação, são só mais eficientes do que o espermicida e o método da tabelinha. Ali na posição mediana existem as injeções hormonais, a pílula, o adesivo hormonal, o anel e o diafragma, que é um método de barreira, que nós também falamos a respeito disso, né? Agora, aqueles que são mais eficientes, no qual é menos de uma gravidez a cada 100 mulheres. Então, é 1% só, 99% de eficiência, o implante hormonal, as cirurgias, como por exemplo a vasectomia, a esterilização feminina, né? E também a utilização do dispositivo intrauterino e do CIU, que é conhecido como DIU anovulatório, que é aquele que eu comentei com vocês anteriormente, né? Que é aquele que libera a carga hormonal aos poucos. Então é isso aí, pessoal. Com esses métodos contraceptivos, a gente finaliza a aula de hoje. Grande abraço para vocês, até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.